Fala galera do segundo ano, beleza? Aqui é o professor Tafarel. É, Estou gravando essa aula para vocês. Nós vamos falar sobre a crise do capitalismo. Nós vamos dar continuação ao assunto que a gente iniciou as 2 semanas nas últimas aulas, que foram o assunto sobre as fases do capitalismo, que o capitalismo vai passar por algumas fases, tá legal? E assim a gente vai entender como o capitalismo evoluiu até se tornar esse modo do que ele é hoje, o capitalismo científico que ele é hoje, tá? E agora nós vamos falar sobre a crise do capitalismo, beleza? O capitalismo ele vai enfrentar diversas crises e a mais grave dela, a gente pode dizer que foi a crise de 29. A crise de 29, ela foi considerada a primeira grande crise do capitalismo. O que vai acontecer com a crise de 29? A crise de 29 ela acontece nos Estados Unidos, tá bom? Mas vamos chegar a algumas considerações anterior aos Estados Unidos. Lembrando que os Estados Unidos eles saem da Primeira Guerra como o principal país economicamente ativo. Então os Estados Unidos ele se aproveita da Primeira Guerra Mundial para sair como o principal potência do mundo após a Primeira Guerra Mundial. E aí, durante esse período, após após a Primeira Guerra Mundial, começa-se dentro dos Estados Unidos uma onda econômica muito boa com a questão de consumismo de consumir os bens, tá? Então as pessoas começam a comprar muitas vezes nos Estados Unidos e com isso vai levando o investimento na bolsa, muito investimento em bolsa de valores. Então essa ideia do consumo interno vai estimular cada vez mais a indústria a produzir mais também. Então essa produção ela começa a acelerar, acelerando, e vai ficar muita oferta de material e os preços começam a cair. Então muitas empresas elas não vão conseguir cobrir os custos que elas investiram naquilo ali e vão quebrar. Então até que vai chegar o ponto alto da crise é quando a Bolsa de Valores de Nova York acontece um crack. O que é isso? As ações de empresas tiveram uma queda muito grande porque a superprodução ela não havia uma garantia de que os valores daquelas ações seriam honrados, ou seja, era como se fosse um cheque sem fundo. Basicamente é isso. A pessoa deposita um cheque na conta, porém ela não tem um dinheiro na conta para cobrir aquele cheque. Então, dessa forma que aconteceu o crack da Bolsa de Nova York, a partir o aumento dos produtos, muita demanda e pouca procura. Então, esses produtos passaram a ser desvalorizados, algumas empresas quebraram, e dentro dessa crise de 29, a gente vai conhecer também como Grande Depressão. Esse momento uma situação, ela vai se espalhar mundialmente e essa crise ela começa a se espalhar por outros países e vai ter impacto também no Brasil. Então, essa crise de 29 é uma crise de superprodução. O que é isso? Eles produziam muito mais do que vendiam, então tinha muita oferta e pouca demanda. O que aconteceu com os produtos passam a ser desvalorizados, automaticamente as empresas também são desvalorizadas, e aí a gente vai ter várias empresas quebrando porque não tem como as ações da bolsa delas, é como se não tivesse garantia de que essas ações valiam, entendeu? Então aí acontece o crack da bolsa de valores. Então por que acontece a crise de 29? Devido à superprodução de
produtos, tá legal? Então esse período da Grande Depressão, ele só vai sair os Estados Unidos. Os Estados Unidos só conseguem vencer essa crise da Grande Depressão com uma política chamada de New Deal, que é uma política basicamente do estado de bem-estar social, onde o Estado ele passa a estimular a criação de infraestrutura e serviços, tornando-se de modo um investidor, não concorrendo com o setor privado, ou seja, as condições de vida da população, ele vai mesclar o investimento do Estado com as empresas privadas. Ele não vai priorizar apenas as obras estatais, ele vai mesclar isso, fazendo com que os Estados Unidos comecem a se reerguer dentro desse contexto a partir do estado de bem-estar social. Esse estado de bem-estar social ele vai se espalhar por grandes países da Europa e muitos ainda seguem essa política de estado de bem-estar social, como a Noruega, a Suécia, alguns países nórdicos ainda seguem essa política de bem-estar social. E esse período da Grande Depressão também é tão importante porque essa crise ela se espalha, é uma crise mundial, se espalha por toda a Europa, chega no Brasil também, chega na América Latina, e ela vai ser o cenário propício para o surgimento de dois líderes com um discurso bem discriminatório, um discurso baseado em agressão às minorias, que são os líderes de Itália e Alemanha, respectivamente o Benito Mussolini e o Adolf Hitler. O Benito Mussolini chega na Itália ao poder e o Adolf Hitler na Alemanha. Então, essa crise de 29, ela vai levar como aconteceu em 1929, no final da década de 1920, o início da década de 30, ele vai ser um cenário propício para deflagração, para disseminação de ideias nazistas e fascistas, tá legal? O nazifascismo ele se cria a partir dessa crise do capitalismo que teve na década de 1920. E ela vai chegar no Brasil também, essa crise ela chega no Brasil, ela chega com força no Brasil, um período onde o Brasil vivia naquela ideia da política da Primeira República ainda, ou República Velha, mas eu prefiro chamar de Primeira República, onde São Paulo e Minas Gerais eles se revezavam no poder, e aí São Paulo era maior produtor de café e Minas Gerais maior produtora leiteira, tinha maior produção leiteira, e o café ele era o principal produto exportador do Brasil, chegando a representar 70% das exportações. Como esse café, a crise de 29, ela afeta toda a economia mundial, o café, que era o principal produto brasileiro, representando quase 70%, ele vai ter seu preço reduzido. E o que o presidente da época, o Washington Luiz, ele vai fazer para tentar não desvalorizar o café? Ele vai mandar queimar sacas de café para tentar manter seu preço. E essa política ela vai levar à crise da República Oligárquica e vai favorecer um cenário para a chegada de Getúlio Vargas ao poder, dando início assim à era Vargas no Brasil, tá bom? E segundo ponto da crise, que é a crise do petróleo. A crise do petróleo, a gente pode falar que foi uma crise ocasionada pela guerra do Yom Kippur, uma guerra entre Egito e Síria contra Israel, que esses países, os países árabes, tá? Eles eram fechadão lá com Egito e Síria, que lutava contra o Estado de Israel, que foi um Estado criado dentro da área da Palestina, criado pela ONU e com o apoio total dos Estados Unidos e dos países ocidentais.
Então os países árabes eles eram contra isso. Tiveram diversos conflitos entre os países árabes e Israel, e a Guerra do Yom Kippur foi o último conflito mesmo entre esses países árabes, que vai marcar esse período, tá? Então, a crise do petróleo ela acontece da seguinte forma: os países exportadores de petróleo, que é a OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, que na maioria das vezes são países árabes, eles começam a aumentar o preço, eles se juntam, eles se unem e falam o seguinte: ó, a gente vai vender produto e vai vender o petróleo para quem apoia os Estados Unidos, quem apoia Israel, a gente vai vender esse produto 4 vezes mais caro. Um barril de petróleo que ele era vendido, por exemplo, a cerca de $3, passa a ser vendido a $12. Então essa crise do petróleo, ela vai ser usada pelos países da OPEP para aumentar o preço do produto e impedir a venda para os países que apoiavam o Estado israelense. Como a consequência, sua menor disponibilidade fez os preços subirem exorbitantemente. Tá? Agora imagina, em 1973, lá, plena Guerra Fria, o preço do petróleo dispara. Os países exportadores de petróleo, até hoje, eles são os maiores produtores de petróleo no mundo, e dentro desse contexto vai gerar uma crise totalmente grave, principalmente nos Estados Unidos, que as empresas exploradoras de petróleo ela começa a falir e vai se mantendo essa oscilação quase sempre para cima, que vai desencadear uma série de reações da OPEP que visava garantir o preço mais elevado. Só que essa crise vai acabar como? Vai acabar com o aparecimento de novos países produtores, que vai aumentar a oferta que permite o combate à política de preço da organização. Então, a alternativa seriam que esses países da OPEP tiveram, seria reduzir a produção e criar cotas para comercializar com os países importadores, entendeu? Então eles vão começar a regular a produção para manter uma produção tipo tabelada entre esses países membros do OPEP. E a principal ideia dessa crise é que ela é provocada pelo petróleo, que os países exportadores de petróleo eles têm como uma forma de vingança, né? Porque Israel ele sai vitorioso da guerra do Yom Kippur também. Então, como eles eram os principais países exportadores do petróleo, então eles veem nessa forma uma forma de atingir os aliados de Israel, tá legal? E essa crise também ela vai ter um efeito aqui no Brasil, que Vargas, em 1950, Vargas ele faz o seguinte, ó, a gente vai nacionalizar uma empresa de petróleo, e essa empresa de petróleo ela é a Petrobras. Então começa a pensar no petróleo aqui no Rio de Janeiro. Então o Rio de Janeiro ele é o centro, no Rio de Janeiro, desculpa, no Brasil. Falando do Brasil, o Rio de Janeiro era a capital até esse momento, tá? E na ditadura militar, onde não se discutia nenhuma questão social com a população, tudo era decisão desse grupo fechado, dos militares. O crescimento econômico do Brasil ele cresceu, porém aumentou a desigualdade social, fazendo a queda no produto interno do Brasil, o PIB, a necessidade de importar petróleo mais caro, causando um endividamento maior no país. Então, como alternativa para diminuir essa pendência, o governo ditatorial do Brasil ele vai tentar criar um programa nacional do álcool, vai utilizar lá a cana-de-açúcar para produzir o etanol, para ser usado como combustível para tentar diminuir a necessidade de importação de petróleo. No início, eles adotam a cana-de-açúcar, depois eles vão tentar trocar
por algumas coisas, mas, resumindo, a queda da atividade econômica no Brasil e essa maior endividamento com a exportação de petróleo estrangeiro, ele vai gerar um endividamento no Brasil, e o Brasil vai chegar na década de 80 totalmente endividado. Tanto que essa década de 80 ela ganha um apelido de década perdida. E essa dívida começa-se a pagar, o Brasil vem pagando essa dívida, e há pouco tempo o Brasil conseguiu saldar essa dívida que foi feita lá durante o regime militar. Tá legal? Como é chamado esse período, começou antes com o aumento da dívida para pagar as importações de petróleo e com a redução do crescimento econômico. Então, fechando a crise no Brasil, a gente vai entrar na crise de 2008, que foi uma crise mundial mais recente, com efeitos duradouros, ocorreu em outubro de 2008. Uma série de bancos privados ele vai quebrar, isto é, ele não vai garantir os depósitos de seus clientes, nem saldar seus compromissos financeiros com outros bancos. Mais uma vez, essa crise vai ter início lá nos Estados Unidos, e quando um banco estadunidense ele era classificado como um banco sólido, ele quebra, ele não consegue cumprir seus acordos, ele vai causando o efeito dominó, gerando também a falência de outros bancos. Dentre os motivos que ocasionaram a crise, a gente pode falar a falta de capacidade de pagamento de operações entre bancos, bancos que mostraram que os depósitos de clientes não eram garantidos, que eles não poderiam sacar os valores porque não existia cobertura financeira equivalente. Tinha a questão que a concessão de empréstimo para financiamento imobiliário, com poucas exigências de comprovação de capacidade de pagamento. Isso foi a principal causa da crise de 2008. Tinha muitas pessoas que tomavam empréstimo, pediam renegociação de dívidas ou simplesmente deixavam de saldá-las, ou seja, no popular, davam um calote, ou eles pegavam uma quantia e renegociavam para pagar essa quantia menor. Então, com essa inadimplência essas pessoas que pegavam empréstimos para compra habitacional, os bancos não conseguiram recuperar seus empréstimos e, desse modo, ficaram sem dinheiro para garantir os depósitos de seus clientes e seus compromissos com outros bancos. Isso que foi essa causa dessa crise, foi uma crescente onda neoliberal, tá? Que fez que os países deixassem de intervir na economia e na atividade financeira. Ou seja, o Estado, a ideia do neoliberalismo é o Estado mínimo, que o Estado não interfira na economia, acreditando que o mercado ele vai se autorregular. Mas a história mostrou que, ao contrário disso, verificou-se uma elevada concessão de crédito barato, sem garantias de pagamento, e quando um banco precisou de dinheiro para saldar seus compromissos, ele não conseguiu comprovar seus bens e teve que declarar falência, o que vai desencadear um efeito dominó, afetando outros bancos também. E a quebra da confiança foi ainda maior, segundo os analistas, porque não havia um porto seguro, não tinha um Estado para sanar as dívidas deles, para tentar garantir o pagamento. Então, essa crise ela foi causada pela tomada de empréstimo para compra habitacional, porém, com a ideia do neoliberalismo, que não tinha um Estado para tentar regulamentar, para tentar controlar até mesmo para assegurar o pagamento, esses bancos quebraram, que eram bancos privados, quebraram, e vai levando uma série de bancos também a quebrar. Então, essa repercussão, o crescimento da atividade econômica foi reduzido ou simplesmente não ocorreu, gerando a estagnação e o aumento do desemprego. Ou seja, a economia ela ficou estagnada, ou caiu ou estagnou, e aumentou o desemprego. E essa crise também ela vai chegar no Brasil com
a desvalorização da nossa moeda brasileira. O dólar, que antes, em janeiro de 2008, um dólar equivalia a R$ 1,77, em dezembro desse mesmo ano de 2008, o dólar passou a valer R$ 2,33. Bem diferente do que a gente vive hoje, né? Um dólar quase batendo a R$ 5, né? E esse desequilíbrio afetou o consumo da população brasileira, que enfrentou uma restrição de crédito. O PIB brasileiro, que tinha crescido 6,7% em 2007, ele vai crescer em 2009 apenas 0,33%. Então, essa crise vai chegar ao Brasil também, porém, a gente vai ter algumas ações que vão levar a essa crise chegar mais fraca aqui no Brasil, mais amena, mais suave. O Brasil, ele apresentava índices de desemprego baixo. Então, cerca de 4,5% da população não estava empregada, não tinha uma atividade para fazer, tá? Apresentava índice de desemprego considerado baixo. Então, porém, com essa estabilidade financeira e política que seguiu, esse quadro foi se alterando ao longo do tempo e o desemprego e a baixa capacidade de investimento dos empresários no Estado brasileiro. Então, o investimento, se não entrou investimento estrangeiro, e o Estado brasileiro também não tinha tanta verba para investir mais em obras e em serviços públicos, o desemprego também voltou a crescer no Brasil. Tá legal? Então, a gente falou nessa aula de 3 crises do capitalismo, que foi a crise de 29, a crise do petróleo na década de 1970 e a crise de 2008. A crise de 29 foi causada pela superprodução de produtos, ou seja, produzia mais do que pessoas para comprar, então esses produtos se desvalorizaram, e essa crise de 29 ela vai causar o crack da bolsa de valores, o crash da bolsa de valores, a bolsa vai zerar. Então o motivo é a superprodução. Segundo, a crise do petróleo, que os países exportadores de petróleo, a OPEP, aos países árabes, eles vão se unir como uma forma de tentar controlar o mercado de petróleo e vão elevar o preço do barril de petróleo, ou seja, o que barril valia $3, passam a valer 12. Então, dessa forma, é a crise do petróleo. E a última crise de 2008, que foi causada pela concessão de empréstimos sem garantia de pagamento. Então, é uma crise neoliberal que vai levar esses países, principalmente os Estados Unidos, que é lá onde começa, a entrar numa crise economicamente mundial. Tá legal? Mas espero que vocês tenham gostado da aula. Tchau, tchau. Até a próxima. Fiquem bem. Se puder, fiquem em casa. Tá bom? Forte abraço.